gente. Meu Deus. Ele passou por isso. Ui! Pai do Senhor, gente. Estamos começando mais uma live com o pastor Francisco, para ele falar um pouco das suas experiências como pastor e missionário. Amém. Dizer alguma coisa, pastor? Paz do Senhor, igreja, paz do Senhor, irmã. Prazer estar com vocês hoje aqui, nesse dia, para falar um pouco das nossas experiências, falar um pouco de Jesus. Então, eu me sinto privilegiado em ter essa oportunidade. Eu que me sinto privilegiada porque eu sei que eu vou sair daqui aprendendo alguma coisa com o senhor e também o Lucas. Amém. E quem estiver assistindo também vai sair aqui aprendendo mais sobre Deus e sobre o trabalho do senhor no pastoreio, suas experiências como missionário. Amém. Que Deus esteja nos abençoando, né? Que essa tarde seja uma tarde de aprendizado, uma tarde de comunhão, uma tarde de vitória, porque cada momento que nós nos colocamos na presença de Deus, com certeza, está acrescentando na nossa vida mais conhecimento e sem nenhuma sombra de dúvidas. Recompensas que estão sendo acumuladas no céu para qualquer momento Deus está nos entregando. E você que estiver nos acompanhando, compartilha, marca aquela pessoa que precisa aprender, vai dando seu joinha, coraçãozinho e se tiver perguntas aí, o Lucas aqui tá com a gente aqui ajudando e vai passar alguma pergunta, alguma coisa que vocês desejam aprender, amém? Amém. Eu vejo assim, irmãos, que missões é a obra primordial da Igreja do Senhor Jesus. Uma igreja que não tem envolvimento nenhum com missões, ela está evidenciando algum tipo de problema espiritual. Então, missões é a obrigação da igreja fazer, estar envolvida 24 horas por dia. E nós que somos missionários, nós que temos um chamado de Deus para levar o Evangelho aos quatro cantos da terra, devemos nos sentir muito gratos a Deus por Ele ter nos escolhido para realizar essa grande obra. Amém? Amém. Ai, meu Deus, não sei nem se alguém tiver perguntas aí. E quando começou o trabalho do senhor em questões de missões, pastor? É bem longa a história de missões na minha vida. Eu, quando me converti, há mais de 30 anos atrás, eu senti que Deus tinha algo diferente comigo. E eu comecei a detectar isso pelo desejo que eu tinha de fazer alguma coisa para Jesus. Eu não faço a obra de Deus porque alguma liderança cobra de mim. Eu não faço a obra de Deus para adquirir alguns benefícios materiais. Eu faço a obra de Deus, eu faço missões, porque eu amo a Deus. Eu amo a obra de Deus e eu amo as vidas que são alcançadas sempre através do Evangelho. E quando eu aceitei Jesus como Salvador, eu senti que eu tinha um chamado de Deus, embora por ser novo na fé na época, eu não sabia discernir que desejo era aquele que ardia dentro do meu coração. E com o passar do tempo, Deus usando alguém, usando pessoas, eu fui assim, entendendo o que Deus queria através da minha vida, e eu vi que realmente o chamado missionário estava muito aflorado dentro de mim, e aí eu dei lugar a Deus, comecei a me preparar, deixei Deus fazer o que era necessário fazer na minha vida, para que eu pudesse me entregar 100% para Jesus. Então eu hoje tenho certeza, como tive na época,
do meu chamado para a obra missionária. Eu tenho certeza absoluta para que vim. E o chamado de Deus na minha vida era realmente para que eu pudesse levar o Evangelho, pregar o Evangelho a toda a criatura, aonde eu pudesse ir. Então eu disse para Deus, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu estou disponível para o Senhor. E graças a Deus, o Senhor tem me honrado até hoje com os seus benefícios, com milagre, com transformação, com vidas alcançadas. E eu só tenho mesmo é agradecer a Deus pelo chamado que Ele me deu. Eu sempre falo para Deus, Senhor, eu não merecia, eu não mereço tanto privilégio da parte do Senhor, mas eu quero honrar o Senhor com o trabalho, com alcançar vidas. E eu morava na época no Paraná, e Deus começou a falar mais assiduamente ao meu coração, e até que chegou o ponto que o Espírito Santo falou para onde eu iria, né? Deus escolheu um campo, escolheu Oricuri na época, e eu me dispus e vim da cidade de Marialva, que é encostada na cidade de Maringá, lá no Paraná, de mudança para a cidade de Oricuri, para começar a igreja presbiteriana no sertão pernambucano. E hoje nós estamos aqui, uma grande obra já foi realizada em todo o sertão. Hoje nós temos várias igrejas que nasceram no Ceará, nasceram na Paraíba, nasceram na Bahia e toda a região do Pernambuco, partindo da igreja-mãe, que é Oricuri. Então, o meu chamado missionário, ele prosperou. A obra do Senhor cresceu aqui durante 21 anos. E a Igreja da Barra foi um trabalho do Senhor com a missionária que Sim, esteve lá. sim. A Igreja da Barra é uma igreja filha da igreja-mãe aqui de Oricuri. Na época que a Igreja da Barra foi aberta, eu tinha feito uma viagem até Maringá, onde estão as minhas raízes missionárias, e lá me encontrei com a missionária falecida, está em memória, Maria Pires, que tinha vindo da África, tinha encerrado seu ministério na África, e ela queria encerrar o ministério dela no sertão nordestino. E aí foi quando ela me perguntou se eu aceitaria ela aqui comigo, trabalhando na obra missionária. Foi quando eu disse sim. Marcamos a data, ela veio e ela queria abrir um trabalho em um lugar, numa cidade, num povoado, aqui no sertão. E ela pediu para que eu levasse ela em alguns lugares, algumas cidades circunvizinhas aqui de Oricuri. Eu andei em todas, já era tarde, o dia já estava terminando, e ela disse assim: pastor, eu ainda não senti de Deus de abrir um trabalho em nenhum desses lugares por onde nós já passamos. Não tem um outro lugar aqui. Eu disse: olha, tem um povoado da Barra de São Pedro, e é aqui, meio escondidinho, né? Ela disse: dá para a gente ir lá? E assim eu fui com ela. Quando nós entramos na Barra, ela já disse: olha, pastor, o Espírito Santo já está confirmando que é aqui aonde eu vou começar um trabalho. E assim nós concordamos, organizamos, e Maria Pires mudou-se para a Barra de São Pedro, começou a Igreja Presbiteriana Renovada na Barra de São Pedro, e hoje está lá uma igreja muito abençoada, que tem ganhado muitas almas para Jesus. Temos lá os obreiros, o corpo de obreiro tem sido uma bênção, tem dado muitos frutos, porque é o que interessa, é vidas alcançadas. Então a Igreja da Barra tem investido em almas, e assim o reino de Deus está crescendo ali naquela região da Barra de São Pedro. Temos também o Socorro, temos também Santa Filomena, hoje temos outros povoados ao redor, depois de lá fomos para Petrolina, hoje temos Salgueiro também, e assim foi. Toda a região aqui tem se pregado o Evangelho, como agora mesmo estou para abrir a cidade de Parnamirim. E missionários que vieram para cá para me visitar, me ajudar um período,
Deus tocou no coração deles, foram despertados para fazer a obra no sertão nordestino. E hoje nós temos muitas igrejas na Paraíba, temos muitas igrejas no estado do Ceará, igrejas no Piauí, que tudo partiram daqui, da visão começada em Oricuri. Então Deus tem alcançado o Nordeste, Deus tem alcançado o sertão nordestino. E eu sou grato a Deus por essa grande misericórdia do Senhor com os nordestinos, com o povo aqui do Alto Sertão. E antes do senhor vir para cá para poder estar cuidando do sertão, o senhor já viajou para outros lugares para fazer missão? Sim, eu já estive na África, eu já estive em Cabo Verde, já estive nos povoados, nas cidades da África, como cidade de Pedra Badejo, onde nós temos uma missionária lá, a Ivani, e outros obreiros hoje, que foi uma bênção. Realizamos batismo lá na África, ganhamos almas para Jesus lá na África. Foi uma experiência muito gloriosa. A África eu comparo muito, eu vejo uma semelhança muito grande aqui com o sertão aqui de Pernambuco, sertão nordestino. O povo, a região, o clima é muito parecido com aqui. Eu me identifiquei muito bem com aquela região. Tanto é que eu tenho projetos para retornar lá, para também começar algo lá, ajudar os obreiros que sempre estou recebendo convite. Vai ser no tempo de Deus e eu estou aguardando nele esse retorno à África. Vamos estar orando pela vida do pastor para concretizar esse plano, né, pastor? E um pouco da experiência do pastor, já não somente como missionário, mas como linha de frente no pastoreio da igreja. Como é essa experiência do pastor? Falando ainda um pouco de missões, eu tenho me espelhado e eu fui muito influenciado pela história do apóstolo Paulo. Paulo foi um missionário, digamos assim, exemplar. Depois de Jesus é o apóstolo Paulo. E os exemplos do apóstolo Paulo como missionário e também da igreja de Antioquia, que escolheu Paulo, Barnabé, que eram homens, digamos assim, passados na casca do alho, como diz o ditado, homens que tinham a confiança de Deus, homens que fizeram a obra do Senhor por amor. Eu sempre entendi que a obra missionária, se você não tiver em primeiro lugar o chamado de Deus, se você realmente não tiver amor por esta grande obra, você não prospera nela. O apóstolo Paulo, ele foi escolhido como o melhor obreiro da igreja de Antioquia. E a igreja, vendo esse chamado de Deus na vida de Paulo e Barnabé, a igreja se colocou na brecha. A igreja começou a jejuar, a igreja começou a orar, para Deus realmente fazer o que ele queria fazer através desses dois homens. E quando eles estavam, digamos assim, preparados, a igreja orando, tendo a certeza que eles tinham o chamado de Deus, eles foram enviados. Ou seja, tiraram da igreja o melhor que eles tinham. A igreja de Antioquia tirou o melhor de dentro da igreja para enviar para a obra do Senhor, para ganhar almas para Deus. Que uma alma para o Senhor, como todos sabem, tem muito valor. Vale mais do que o ouro e a prata do mundo inteiro. Então, Paulo e Barnabé eram conhecidos como os melhores obreiros, como os melhores pastores dentro da igreja de Antioquia, e eles foram enviados. Por quê? Eles tinham amor por a causa de Deus. Eles sabiam que realmente era o melhor para ele. Era o que Deus queria. Era que almas fossem alcançadas. Então eu olhei sempre o testemunho de Paulo, que não media esforço para pregar o evangelho. Paulo ia aonde Deus mandava, onde o Espírito Santo de Deus indicava, ele ia. E ele estava disposto a gastar, a ser gasto, mesmo que alguém ali não os amasse, mas ele amava mais ainda. Principalmente aqueles que ele via que realmente não estavam nem entendendo o evangelho, mas precisavam entender.
precisavam entender que precisavam de salvação. Então, Paulo, ele estava disposto a incutir no coração dessas pessoas que sem Jesus eles nunca iam herdar a glória de Deus, nunca iam herdar o céu, nunca iam ter a salvação. Então, Paulo estava disposto a gastar e a ser gasto para que todos pudessem ter acesso a Deus. Então, eu olhei sempre para esse lado. Eu não fiz a obra até hoje, eu não me dispus a fazer a obra do Senhor porque eu teria talvez um salário, tinha um sustento. Não, eu ia e fui a vários lugares porque eu queria ver vidas salvas, independente se eu tinha uma garantia de uma oferta, de uma ajuda para as despesas, mas eu sabia de uma coisa, que Deus providenciaria tudo aquilo que eu precisava. E Deus até hoje nunca me decepcionou com nada. E é por isso que eu sou grato a Deus. Porque quando o Senhor me chamou, Ele se responsabilizou comigo. E eu tenho essa confiança até hoje, que aonde Deus me der a direção, eu vou, sem nenhuma cisma. Então a obra missionária, ela deve estar no coração da Igreja de Cristo na terra. Vidas precisam ser alcançadas, mas alguém precisa fazer isso com certeza do chamado e por amor, não por interesses material. Eu nunca me preocupei com isso, porque Deus sempre proveu aquilo que eu precisava. Amém? Voltando a falar agora sobre a questão do pastoreio, eu também quero deixar aqui uma palavra para você que talvez já está no pastorado, talvez você que tem recebido uma direção para pastorear, para assumir o ministério do pastor, do pastoreio, mas você tem dúvida de alguma coisa. Eu quero dizer que não faça as coisas cheias de dúvida, principalmente para Deus. Uma das coisas que você, meu querido amado, está me ouvindo, está me vendo agora, faça aquilo que Deus está mandando, que está te pedindo, está te dando a direção, faça porque você tem certeza que é Deus. Você precisa ter certeza do seu chamado. Se você não tem certeza do seu chamado, para pastorear, para tomar conta de um rebanho, talvez Deus tenha um outro chamado para você. Outro tipo de trabalho na obra de Deus. Você pode ser um bom professor dentro da igreja, você pode ser também um bom músico dentro da igreja. Tem várias funções dentro da igreja que você pode fazer muito bem, você pode desempenhar muito bem, mas o pastoreio, você precisa ter certeza do chamado. E outra coisa que eu quero também dizer é que o chamado para o pastoreio é um chamado para o sofrimento. Se você não tiver certeza que no pastoreio você vai encarar, você vai enfrentar muitas dificuldades, se você não tiver certeza disso, está sujeito a você se decepcionar. Está sujeito a você encontrar muitas barreiras que não são transponíveis. Agora, quando você tem certeza do chamado, e você sabe que o chamado para o pastoreio é um chamado para o sofrimento, você, quando vier as dificuldades, quando vier os problemas, você não vai ser pego de surpresa, porque você já sabia, você já está preparado. Então, nenhuma dificuldade na sua vida será surpresa quando você tem certeza do teu chamado. E aqui na Bíblia tem algumas passagens que eu gostaria até de deixar um texto para você, que pode até esclarecer se você está cheio de dúvida com relação ao pastorado. Eu ainda volto a falar sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele nos deu exemplo em todas as áreas do ministério. Então, o ministério pastoral é um ministério, digamos assim, exclusivo
para aqueles que realmente amam a Deus. Em primeiro lugar, não estão preocupados com sustento, não estão preocupados com riqueza, com bens materiais dessa terra, mas estão preocupados em ver almas alcançadas. No livro de 2 aos Coríntios, capítulo 6, a Bíblia fala assim, preste bem atenção. Vivemos de forma que ninguém tropece por nossa causa, nem tenha motivo para criticar nosso ministério. Em tudo que fizemos, mostramos que somos verdadeiros servos de Deus. Suportamos pacientemente aflições, privações e calamidades de todo tipo. Fomos espancados e encarcerados. Enfrentamos multidões furiosas. Aleluia! Trabalhamos até a exaustão. Suportamos noites sem dormir e passamos fome. Mostramos quem somos por nossa pureza, nosso entendimento, nossa paciência e nossa bondade pelo Espírito Santo que vive em nós e por nosso amor sincero, pois lamentamos a verdade fielmente e o poder de Deus opera em nós. Usamos as armas da justiça com a mão direita para atacar e com a mão esquerda para defender. Servimos que as pessoas nos honrem, que nos desprezem e que nos defamem, que nos elogiem. Somos chamados de impostores, apesar de sermos honestos. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos, aleluia, bem conhecidos. Vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Fomos espancados, mas não mortos. Nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Não possuímos nada e, no entanto, temos tudo. Amém? Não possuímos nada, mas, no entanto, nós temos tudo. Porque Jesus é tudo, porque Deus é o suficiente e é tudo na nossa vida. Então, o que eu quero repetir é que você, meu querido amado, que está com alguma dúvida com relação ao chamado pastoral, o ministério pastoral, eu gostaria que você avaliasse o seu chamado. Se realmente o teu chamado é para pastor. Porque o chamado para o pastoreio, como já disse antes, é um chamado para o sofrimento. Esse texto que eu acabei de ler, o apóstolo Paulo está relatando o que é possível nós encontrarmos na caminhada, no ministério pastoreio. Por isso eu disse, se você tem certeza que tem esse chamado para o sofrimento, quando vier as dificuldades, as tempestades, as calúnias, as afrontas, você não vai ser pego de surpresa, porque você já sabe muito bem que terreno você está pisando e para que você foi chamado. Pode acontecer o que acontecer, mas você sempre será o vencedor, porque a Bíblia diz: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Então, entre no ministério, obedecendo a Deus, mas com a certeza que as dificuldades podem vir, mas você não vai desistir. Porque você pode até ser visto como aquele que não tem nada, mas você tem tudo. Amém? Você tem tudo. Você tem Deus do seu lado, o Todo-Poderoso, o Deus que fez os céus e a terra, tudo que nela há. O Deus que é dono do ouro, o Deus que é dono da prata. O Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que faz a pessoa morrer, mas ele também
faz ela viver. Então, esse Deus que nós servimos não nos deixa dúvida no nosso coração quando nós temos a certeza do nosso chamado. Porque quando as dificuldades vierem, você não vai ser pego de surpresa. Você vai entender, porque o Espírito Santo já te alertou, Deus já te falou que você vai encarar dificuldades, você vai encarar afrontas, muitos levantes virão contra a sua vida, mas você em todos eles será mais do que vencedor, então você não vai ser pego desprevenido. Então, quando nós observamos aí obreiros abandonando o campo, pastores saindo fora, desaparecendo, um ministério desorganizado, né? Uma coisa feia, podemos dizer assim, com os más testemunhos, vidas que não são alcançadas, você pode ter certeza de uma coisa: esse obreiro, esse pastor, eu acredito que ele não está fazendo a obra com o coração. Ele não tem chamado, e se tem um chamado, está fazendo a obra relaxadamente. Então é necessário, de vez em quando, nós pararmos para nós nos realinharmos. A nossa vida precisa sempre estar realinhada diante de Deus. Nós precisamos sempre botar o nosso joelho no chão e perguntar para Deus: Senhor, eu estou agradando ou não estou? O que eu preciso melhorar? O que devo fazer para que os frutos apareçam? Precisamos ter esse diálogo, precisamos ter essa intimidade com Deus, precisamos ser sensíveis à voz de Deus, porque Deus fala. E Deus fala com o pastor. Deus fala com quem é responsável pelo rebanho. Deus dá a direção para você. Deus quer ver você à frente do rebanho que Ele entregou na sua mão, liderando com confiança. Então tenha confiança. Se você tem o chamado de Deus, tenha confiança. Creia que você fazendo a sua parte, se esforçando, como o apóstolo Paulo diz aqui, no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, verso 15, eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, mesmo que vocês não me amem, mas eu vou continuar amando vocês mais ainda. Isso é para quem tem chamado de Deus. Se você não tem o chamado de Deus, você desiste. Se você não tem o chamado de Deus, você desanima. Portanto, meu amado, não desanime naquilo que Deus colocou sobre a sua responsabilidade. Porque Deus, Ele é contigo para mudar todo o processo, se for necessário. Deus, Ele te chamou, tendo certeza que você dá conta do chamado que Ele confiou nas tuas mãos. Amém? Amém. Eu acredito que o senhor, nessa experiência de pastor, à frente da igreja, líder, já tenha passado por situações complicadas, porque lidar com o ser humano é difícil, né, pastor? Sim, eu tenho muita experiência em todos os longos anos de ministério. Eu passei por bocados ruins, né? Eu passei por afrontas, eu passei por calúnia, passei e passo até hoje, né? A gente que tem um chamado de Deus, é aquilo que eu já disse, é afrontado sempre. O inimigo se levanta muito contra a nossa vida. O diabo, eu não gosto de botar tudo a culpa no diabo não, porque nós também temos as nossas falhas. Mas o diabo, ele é mestre para isso. Ele vive diuturnamente na frente, na presença de Deus, nos apontando as nossas fraquezas, as nossas falhas. Mas o diabo também, ele faz tudo, ele inventa tudo, porque ele, além de ser ilusionista, ele é mentiroso. Então ele gosta de mentir, de usar meios, situações parecidas com aquilo que era e não é. O diabo usa muito essas coisas para confundir a mente das pessoas, para prejudicar o nosso ministério, para nos prejudicar diante de Deus, a nossa caminhada, aquilo que Deus tem de propósito
nos usando, o diabo ele quer impedir. Então eu, na minha jornada ministerial, eu encarei muitas situações, mas nunca baixei a cabeça para nada. Eu sempre me mantive na confiança que Deus era comigo. Se eu estava ali naquela posição, porque o Senhor me colocou. E por mais levantes que vieram, que vêm até hoje, eu não baixo a cabeça. Eu enfrentei desafios que talvez nem todos aguentariam, nem suportariam. E eu não sei, eu tenho perguntado a Deus, será que se for para começar tudo de novo, que eu sei que isso não procede, mas eu fico fazendo essa pergunta para Deus, se fosse para começar tudo de novo, será que eu teria a mesma coragem? Eu digo que sim, mas hoje a idade já é outra, né? O desgaste físico também aconteceu, então eu não posso dizer que eu daria conta do recado como dei no chamado, no começo do ministério. Mas uma das coisas que eu encarei muito, foi essas questões de defamação, de achômetros da sociedade, né? Membros com problemas que nunca iam entender, muitas vezes não entendiam a nossa posição como pastor, mas a gente precisa ser firme, tendo a Bíblia aqui como base, né? Ela é o nosso manual de fé e de regra. Eu tenho que estar baseado aqui na palavra de Deus, tanto para aconselhar, como também para me sair das ciladas que o inimigo usa para nos derrubar. Então, precisamos entender isso no pastoreio, é que o diabo, o inimigo das nossas almas, ele luta para nos derrubar. Essa é a função, é o que o inimigo deseja. Como ele é um caído, como ele caiu, ele não quer ficar sozinho, entendeu? E nós temos Deus que nos levanta na hora da nossa fraqueza. Cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E a Bíblia diz que nós não somos perfeitos. É uma das coisas que muitos pastores ficam frustrados na obra de Deus, é quando falha, quando erra. Querem ser o super pastor, querem ser santo, e na realidade Deus nos fez imperfeito. Nós não somos 100% perfeitos. Mas a Bíblia diz que a gente precisa se arrepender, precisa deixar para alcançar a misericórdia de Deus. E tem obreiros que não olham para isso, não olham para as suas fraquezas, que é humano, está sujeito a errar. Reconheça os seus erros, levante a cabeça, segure na mão de Deus, que você vai longe. Deus quer ver você triunfando, e triunfando sempre. Então você que está meio desanimado, levante a cabeça, irmão. Deus é bom e é misericordioso. A graça dele te basta para te colocar de pé e continuar andando. Amém? Então não desanime. Se Deus te chamou, você tem o chamado de Deus, suporte as aflições, porque Deus é contigo. Tem comentários aí, Lucas? Perguntas ao pastor? Vamos aqui. Lucas, grande obreiro. Está cuidando dos jovens lá na igreja. Está Que discipulando. Que bom. Está perguntando quem é esse pastor. É o Pastor pastor Francisco, nosso pastor presidente aqui de Oricuri. Amém. Algum pedido de oração? Amém, amém. Bênção. Nunca esqueçam que Deus ele é verdadeiramente fiel. Tá bem? Deus é verdadeiramente fiel. Ele nunca vai desistir de você. Você pode até se afastar de Deus, mas ele não desistirá. Ele não desiste de você. Deus quer te ver bem. E o Senhor quer mudar sempre a nossa história. Sempre dê lugar a Deus, que Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Portanto, é necessário a gente dar lugar. O irmão Emanuel falou que está trabalhando e assistindo. Ô, glória. Deixa eu terminar de olhar aqui os comentários. Assistindo. Não tem nenhuma pergunta.
oração, tem algum? Não. Se você tiver algum pedido de oração, coloca aí nos comentários. Alguma pergunta ao pastor Francisco também pode colocar nos comentários. E assim a gente vai continuando. Uma coisa que eu quero deixar uma palavra para você é que na tua vida só acontece o que Deus quer que aconteça. Pode até ser estranho um acontecimento na sua vida, mas Deus, Ele permite muitas coisas acontecer conosco para que sirva de experiência. Eu costumo dizer assim, quando alguém me procura, pedindo um aconselhamento, pedindo uma direção, e tem muita história de pessoas que estão enfrentando situações de dificuldade, há tanto tempo aquilo não passa. Eu costumo dizer que você está na escola de Deus. Você está aprendendo. Deus está te ensinando alguma coisa através dessa situação, através dessa dificuldade que você está passando. Eu, há poucos dias, há 20 dias atrás, eu perdi a minha esposa. A Covid o levou para a glória. Né? E é uma experiência muito doída. É algo que você só vai entender quando está passando por ela. Mas eu entendo que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes nós não entendemos o porquê de tantas coisas estão acontecendo, ou coisas estranhas estão acontecendo conosco. Mas o tempo é quem vai dizer. O tempo é quem vai mostrar e vai fazer você entender o porquê de tudo aquilo ter acontecido, tal aflição você teve que passar, porque Deus está te ensinando. Lá na frente, você vai ver que precisaria ter passado por aquela experiência que muitas das vezes é dolorosa, mas que está sendo útil para aquele momento, que está sendo útil para as tuas experiências, para que você possa transmitir para alguém e vai servir para pessoas que estão passando pela mesma dificuldade que você passou. Então não reclame, não murmure, porque Deus, Ele vai te honrar na hora que mais você talvez nem espera. Deus te recompensa. As recompensas de Deus costumam sempre chegar na nossa vida, nas horas que menos nós esperamos, mas é a hora que nós estamos precisando. Então Deus sabe a hora certa de agir na nossa vida. E para você, meu irmão, que tem passado por situações difíceis, mas você tem se mantido firme, sem murmurar, mas dando graças a Deus. Eu quero lhe dizer uma coisa, tem recompensas de Deus para a sua vida. Amém? Tem recompensa de Deus. Continue firme, que as recompensas vão chegar. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. O Antônio Neto pediu oração por a sua vida espiritual. O Antônio Neto é um jovem que está com a gente lá na Barra. Antônio Neto. É, Antônio Neto. Novo convertido. Meu amigo, meu irmão, Antônio Neto, eu quero deixar uma palavra para o seu coração. Você que está começando a caminhar com Cristo, tem uma longa jornada pela frente, mas é uma jornada de vitória. É uma jornada, digamos assim, de bênção e de projetos concluídos. A Bíblia diz no livro de Isaías que nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Aleluia. É uma promessa, eu estou falando isso aqui como profecia. E é um ato profético na tua vida, meu irmão Antônio Neto. Glória. Você está começando a caminhada com Cristo. Você tem muito que desfrutar da parte de Deus. O Senhor, Ele quer mostrar para você que Ele é Deus na tua vida. E quem tem Deus na tua vida, não existe problema que não tenha solução. Então, todas as dificuldades que você possa enfrentar,
daqui para frente, eu não sei qual a tua idade, sei que é uma pessoa jovem, então tem muitos anos pela frente. Quando vier as dificuldades, se lembre disso, que em todas elas você vai vencer. É claro que para isso você precisa se manter fiel ao Senhor, servindo a Ele. Esteja sempre aos pés da cruz, que é aos pés do Senhor Jesus Cristo, confiando nele, porque as enfermidades Ele já levou na cruz e os problemas é Ele quem soluciona. Amém? Deus, Ele é contigo. Em nome de Jesus. O presbítero Jair falou, um grande homem de fé, que é o Antônio Neto. Homem tem fé. Homem de fé, a fé, ela remove até montanha. Imagina as dificuldades que surgem na nossa vida no dia a dia. Então comece a pensar nisso. Se a palavra de Deus me garante que a fé, ela pode até remover montanha, que é uma coisa que nós não temos nem como imaginar e calcular como podemos remover da nossa frente. Imagine esses problemas que surgem no dia a dia na nossa vida. Deus remove. E outra coisa, a Bíblia diz que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa te alcançar. A mão de Deus, ela te alcança e remove tudo aquilo que está te incomodando. Ela tira todas as angústias, todas as tristezas, todas as necessidades que você tem. A mão de Deus não está encolhida para te alcançar e remover aquilo que não serve para você. Amém? Amém. Mais algum comentário, Lucas? Alguma pergunta? Não. Irmão João, mandou a paz do Senhor. Amém, João. Amém. Glória a Deus. Os jovens estão participando bastante, né? Os jovens da igreja estão participando bastante, né? Uma benção a igreja da Barra, é uma igreja abençoada. É uma igreja que dá exemplo. Eu louvo a Deus pela existência da igreja da Barra de São Pedro. A Barra, vocês não chamam de Barra, não, é a Barra de Jesus, né? É a Barra de Jesus. A Barra de Jesus é uma bênção, né? Barra Deus de tem Jesus. alcançado vidas ali, naquele povoado, naquela região. A palavra de Deus está se cumprindo ali na igreja da Barra de Jesus. Amém. Mais alguma coisa? Alguma pergunta, Lucas? Não. Algum comentário? Não. Até agora não. E quais as considerações que o senhor tem a dizer para quem está nos acompanhando para continuar nessa caminhada? Amém. Glória a Deus, porque Deus levanta alguém para estar usando uma ferramenta como é a dos irmãos, irmã Vaninha, o Lucas que está aqui, e eu quero agradecer a toda a igreja da Barra, a liderança, pastor Jairo, a sua esposa, irmã Suza, diaconisa, e a toda a igreja que é uma igreja comprometida, que é uma igreja envolvida. Eu digo aqui sem nenhuma sombra de dúvida que a congregação, a igreja da Barra, ela é uma igreja que tem dado exemplo. Então eu quero agradecer a Deus pela vida de todos aqueles que acompanham os trabalhos da Barra, você que está nos vendo através dessa live, que Deus possa te abençoar mais e mais e mais ainda. Agradeço a Deus e a você por ter tirado esse momento para acompanhar, para nos assistir. E eu tenho certeza que Deus vai te surpreender com muita coisa que está para acontecer. Deus está só começando uma grande obra através dessa ferramenta, que é o Facebook, que é o YouTube e que é outros meios, né, que hoje estão sendo usados no Brasil e no mundo para levar a palavra de Deus até os corações dentro dos lares. Tem alcançado muita gente no mundo inteiro. Então, volto a repetir, agradeço a Deus por esses irmãos que tiveram essa maravilhosa ideia de estar fazendo essas lives para que você possa assistir. Você pode ser alcançado aí de onde você está. O teu coração pode ser despertado. O Espírito Santo, ele pode tocar na tua vida, no teu coração agora.
e começar a fazer uma grande obra. E aquilo que Deus começou na sua vida, Ele vai terminar. Amém? Portanto, levante a sua cabeça, se alegre, porque Deus está de olho em você. Amém. Para você que está nos acompanhando, espero que vocês tenham aprendido muito com o que o pastor compartilhou com a gente sobre as suas experiências, tanto no pastoreio como na missão. E vamos encerrar pedindo ao pastor para estar orando para finalizarmos. Oi. A irmã Esther pediu oração, igual a Antonieta, pela vida espiritual. Aí ela está à frente da intercessão da igreja. Sim, a minha mãe. Ela e a Irmã Neide. irmã Neide, elas são as intercessoras da igreja. Amém. Levantada para estar orando pela igreja, pelo líder. E tem sido uma bênção de Deus. Então ela pediu oração, cobertura espiritual, juntamente Amém. ela, Antonieta. E apresentar isso. Eu quero também deixar um versículo da palavra de Deus para vocês, irmãs intercessoras, vocês que têm se preocupado com o bom andamento da obra de Deus, você que tem pagado preço para que o reino de Deus cresça na terra. Eu adotei para mim um versículo da Bíblia, e que tenho citado ele por onde passo e praticamente em todos os momentos de reunião, que é o Salmo 101, versículo 6. A palavra de Deus vai nos dizer: eis que os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Aqueles que andam em caminhos retos, estes me servirão. Amém? Então, ande nos caminhos retos do Senhor, que você está servindo a Deus. Você está agradando a Deus. Quem agrada a Deus é especial para Deus. Então, as maravilhas de Deus se manifestam na vida daqueles que estão andando em caminhos retos. É a Bíblia que diz, Salmo 101, versículo 6. Então, vá firme, meu irmão, nesse propósito. Eu sempre cito também um outro versículo da Bíblia, que de vez em quando Deus coloca ele no meu coração para recitá-lo. É nos momentos de oração, porque eu acredito que é uma direção que Deus está dando. Quando eu olho para o livro de Jó, capítulo 28, capítulo 22, versículo 28, que diz assim, que determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e Deus brilhará nos teus caminhos. Jó 22, 28. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e Deus vai brilhar nos teus caminhos. Então, o propósito que você tem colocado diante de Deus, não desista. Seja firme. Deus quer ver firmeza no seu coração. Deus quer ver firmeza nas suas decisões. É isso que a Bíblia está dizendo, que quando você determina e põe diante de Deus e confia, porque está nas mãos de Deus, Deus vai brilhar nos teus caminhos e Deus vai agir no seu propósito. Amém? Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e Deus brilhará nos teus caminhos. Amém. Amém? Amém. Vamos orar então? Amém. Você que está aí pensando, Senhor, quando que o Senhor vai agir nessa minha causa? Quanto tempo vai durar esta angústia, esta aflição? Por que isso está acontecendo? Talvez esteja acontecendo essas indagações. E você, a única coisa que sabe fazer é se colocar na presença de Deus e deixar Deus fazer do jeito dele, né? Você tem muitas vezes agido assim. Pois continue esperando no Senhor, mas insista em oração, como aquela mulher que pediu para o juiz julgar a causa dela, e ele não queria, porque ele não respeitava nem Deus, quanto mais os homens.
Mas chegou um momento que, por conta da importunação, da insistência daquela mulher, aquele juiz julgou a casa dela. Então, quando nós insistimos muito na presença de Deus, através da nossa oração, o Senhor, Ele vai nos ouvir. Porque a oração é relacionamento, e relacionamento com Deus. Então se relacione, se aproxime mais de Deus. Deus quer te ouvir, quer te abençoar. Tenha o hábito que Daniel tinha, que 3 vezes ao dia ele orava ao Senhor, sem ter vergonha de absolutamente nada. Quando a aflição veio, quando jogaram ele na cova dos leões, os leões jejuaram, fecharam a boca. O valente foi amarrado e nada aconteceu com Daniel porque ele orava. Então aprenda isso, que o segredo da vitória é oração. Ore mais, porque na hora que a aflição vier, você só vai passar por ela como Daniel. Ele só passou lá por dentro da cova dos leões, mas o Senhor fechou a boca do leão. E eu quero profetizar em nome de Jesus que o Senhor, Ele vai fechar a boca do leão. Ele vai amarrar o valente. Ele vai te dar a vitória em nome de Jesus. Senhor Deus, eu apresento essas pessoas, irmãos, à igreja do Senhor. Eu acredito, Pai, numa grande vitória do teu povo. Eu acredito que algo já está acontecendo no céu e chegará até a vida dessa pessoa que está entregando, ó Deus, esta causa, esse problema em tuas mãos. Vai de encontro a elas, meu Deus, agora. E começa a fazer, Senhor, um reboliço. Começa a desfazer todo o projeto do inimigo contra essa família. Eu declaro que ela é abençoada, que ela é vitoriosa. O inimigo não vai ter, meu Deus, sucesso nessa tentação, porque a mão do Senhor está estendida sobre esse homem, sobre este jovem, sobre esta mulher, sobre esta família. Em nome de Jesus, caia por terra. Ó Deus, apaga agora todos os dardos inflamados do maligno. Em o nome de Jesus, Senhor, dá a vitória a teu povo, dá a vitória à tua igreja. Nós queremos ver o teu nome sendo glorificado através desta pessoa que está agora apresentando esse problema, essa dificuldade, esta causa diante do Senhor. Ela é abençoada, ela terá vitória o mais depressa possível, porque o Senhor é Deus de misericórdia, é o Deus da graça. Mesmo sem nós merecermos, o Senhor nos concede a graça que é favor não merecido. Não merecemos, mas recebemos, porque o Senhor é vitória na nossa vida, o Senhor é bom, é maravilhoso, e nós te agradecemos agora. Eu te agradeço, ó Deus, agora, pela bênção derramada sobre esta pessoa, que vai testemunhar que o Senhor foi fiel, que o Senhor abençoou, que o Senhor mudou a sua vida. Em nome de Jesus, alcança essas famílias agora, salva-os, salva, Senhor, liberta, cura, transforma. É o que eu te peço agradecido, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agradecer ao pastor Amém. por estar nos recebendo e estar participando da nossa live. Amém. E espero que todos tenham aprendido. E até a próxima quinta-feira. Glória a Deus. Que estaremos com Cleomar e Neide com os louvores. Amém? Até a próxima semana. A paz do Senhor a todos. E tchau. Que Deus abençoe. Amém.